Comece o seu dia com uma oração. Antes de qualquer coisa, respire fundo. O dia está apenas começando e Deus já está aqui. Hoje você tem a chance de alinhar o seu coração com o dele. A melhor maneira de começar esse dia é em oração. Como está escrito em Lamentações 3, do versículo 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Começar o dia com oração não é um ritual religioso apenas. É um encontro real com aquele que criou o dia. Em Marcos 1,35, vemos o exemplo de Jesus. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se até o Filho de Deus separa um tempo para orar antes de tudo, como nós não faríamos o mesmo? Quando você ora pela manhã, você convida Deus para dirigir seus passos, guardar seu coração e te dar sabedoria diante de cada desafio. Em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Agora vamos fazer isso juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, porque antes mesmo que eu abrisse os olhos, o Senhor já me amava. Eu te entrego esse dia, cada passo, cada decisão, cada palavra. Me ensina a andar na tua vontade, guardar o meu coração de tudo aquilo que tenta me afastar de ti. Me dá sabedoria nas conversas, paciência nas dificuldades e paz em meio ao caos. Eu consagro esse dia ao Senhor. Me protege e protege também minha família. Que eu veja a tua mão em cada detalhe. Espírito Santo, dirige meus pensamentos, meus sentimentos e minhas atitudes. Me lembra durante o dia que eu não estou só. Tu estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou agora, saiba, Deus te ouviu. Em Jeremias 29, versículo 12, está escrito: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Mas essa foi só a primeira conversa do dia com o Pai. Agora continue, fale com Ele, agradeça, peça, desabafe. Ele está te ouvindo. Tire alguns minutos a sós e ore com as suas palavras. Deus quer ouvir a sua voz. Comece o seu dia com oração e você vai perceber que Ele está ao seu lado o tempo todo. Que Deus te abençoe. Você já parou para pensar que às vezes uma única palavra pode mudar tudo dentro de um lar? A Bíblia, em sua sabedoria eterna, nos presenteia com conselhos que atravessam séculos e continuam vivos. Hoje, eu quero compartilhar com você 4 provérbios que podem salvar sua casa e sua família. Talvez o ambiente da sua casa esteja pesado, talvez os relacionamentos estejam quebrados ou até mesmo por um fio, mas a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e ela ainda transforma lares. Ouça até o fim, porque a resposta que você precisa pode estar aqui. A primeira chave está em Provérbios 24, do 3 ao 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um lar não se constrói com gritos, orgulho ou ego. Se constrói com sabedoria, inteligência e conhecimento de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que a casa pode estar fisicamente de pé, mas espiritualmente desmoronando. A sabedoria para edificar sua casa não vem do mundo, ela vem do alto. Busca o conselho do Senhor antes de agir, antes de falar, antes de julgar.
A sabedoria não grita, ela guia com mansidão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Quantas discussões dentro de casa poderiam ser evitadas se alguém escolhesse o silêncio ao invés da ofensa? A Bíblia não diz que a branda resposta vence a discussão. Ela desvia o furor. Às vezes, a melhor forma de proteger a paz dentro da sua casa é se calar. Não por fraqueza, mas por força espiritual. Mas atenção, isso não significa que devemos engolir tudo ou evitar conversas importantes. O diálogo é essencial, especialmente dentro de um lar. Mas o segredo é a forma como falamos. A resposta branda não nega a verdade, ela apenas a entrega com amor. Diga menos, ore mais e responda com brandura. Isso pode salvar um casamento, restaurar o diálogo com um filho, evitar uma separação. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Se queremos uma família firmadas em Deus, precisamos começar com os nossos filhos. Mas atenção, o versículo diz no caminho e não o caminho. Isso significa que não basta apontar a direção, é preciso caminhar junto, mostrar na prática como viver a vontade de Deus. Não apenas no culto de domingo, mas também no mercado, no trânsito, em casa, nas conversas diárias. Ensinar o caminho é viver com eles, é deixar que eles vejam como se trata o próximo, como se pede perdão, como se ora, como se reage com fé diante das lutas. Ore com seus filhos, leia a Bíblia com eles, seja o exemplo que você gostaria que eles seguissem, porque o mundo está pronto para ensinar o contrário. E se você não plantar o Evangelho hoje, alguém plantará o engano amanhã. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a paz, do que a casa cheia de carnes com contenda. Que palavra forte! A Bíblia está nos dizendo que a paz é mais preciosa do que o luxo. Não adianta ter uma mesa farta se os corações estão vazios. Não adianta ter a casa limpa se a alma dos moradores está em guerra. É melhor viver com pouco e em paz do que viver no luxo com brigas constantes. Mas isso não significa que Deus deseja escassez. A palavra também diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, restaurar a sua vida financeira, a sua mesa e a sua família. Só nunca troque a paz de Deus por aparências vazias, porque a paz do alto não tem preço, mas ela pode salvar a sua casa de um colapso silencioso. Esses 4 provérbios são como colunas invisíveis sustentando o lar. Sabedoria para edificar, brandura para responder, educação no caminho do Senhor e paz acima das aparências. Talvez a sua casa esteja precisando de restauração, mas Deus ainda restaura lares. Ele ainda ouve orações, Ele ainda salva famílias. Comece hoje, comece com a palavra. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e lembre-se, uma casa pode ter paredes, mas só a presença de Deus faz dela um verdadeiro lar. Hoje eu quero te convidar a começar o seu dia não apenas com a rotina de sempre, mas alimentando o seu coração com a palavra de Deus. O versículo que quero compartilhar está em Lamentações 3, 22, 23 e diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Reserve um instante, respire fundo e permita que essa verdade preencha o seu coração. Este é um convite para começar o dia com esperança e propósito.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso nos mostra o quanto Ele é constante, fiel e cuidadoso. A cada amanhecer, Deus demonstra que continua sustentando todas as coisas, inclusive a sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu amor não diminui, sua bondade não falha e sua fidelidade é maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar hoje. Quando você acorda, o fato de abrir os olhos e ter fôlego é um testemunho silencioso de que Deus tem planos e propósitos para você. E o mais lindo é que Ele não nos oferece apenas mais um dia qualquer, mas nos chama a viver de maneira digna desse amor, caminhando com Ele, confiando e buscando fazer o bem. As misericórdias de Deus não são uma desculpa para relaxarmos em nossa caminhada, mas sim uma motivação poderosa para viver com responsabilidade, gratidão e temor ao Senhor. Quando entendemos o quão grande é a fidelidade dele, nosso coração se enche de vontade de corresponder a esse amor, de honrá-lo com nossas atitudes, palavras e pensamentos. Portanto, ao começar este dia, enche a sua mente com essa verdade. Deus é fiel, Deus é bom e hoje Ele renovou as misericórdias sobre a sua vida. Que você possa sair para os seus compromissos lembrando que não está sozinho e que não caminha sozinho. O Deus que fez o sol brilhar mais uma vez hoje é o mesmo que promete estar contigo em cada passo. Ore assim: Senhor, obrigado pelas suas misericórdias que se renovam nesta manhã. Me ajuda a viver este dia com gratidão, com sabedoria e com um coração que deseja te agradar. Que as minhas palavras e atitudes reflitam quem tu és. Grande é a fidelidade do Senhor, e que o seu dia seja cheio de paz e da presença de Deus.